Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Camões TV Notícias. Estamos de volta para lhe dar toda a informação acerca do que se está a passar no país e no mundo. A pandemia da Covid-19 já infectou mais de 7.497.000 pessoas no mundo, provocando mais de 419.000 mortes. Temos, no entanto, mais de 3.805.000 pessoas recuperadas. Vamos agora ver os números de hoje em alguns pontos do mundo. No Canadá estão já registados 97.125 casos de infectados com Covid-19 e já se contabilizam 7.960 mortes. Até o momento, 56.639 doentes estão já recuperados. Portugal registrou mais 7 mortes e 310 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. No total, contam-se 35.910 infectados e 1.504 óbitos desde o início da pandemia. Lisboa e Val do Tejo registram 91% dos novos infectados e há ainda 22.002 casos recuperados, mais 260 do que ontem. A Direção-Geral de Saúde voltou a não atribuir novos casos de Covid-19 à Madeira. Recorde-se que até o momento foram confirmados 90. Os Açores não apresentam neste momento qualquer caso positivo ativo de infecção pelo novo coronavírus, sendo que até à data foi detectado um total de 147 casos. Os Estados Unidos da América registram mais de 2 milhões de casos de Covid-19. O número de mortes já ultrapassa as 115 mil, mas estão contabilizadas mais 880 mil pessoas recuperadas. No Brasil, as Secretarias Estaduais de Saúde divulgaram 775.581 casos de infectados pelo novo coronavírus e 39.803 mortes confirmadas. Até ao momento, o país registra 396.692 recuperados. A África tem hoje quase 210 mil casos de Covid-19, contabilizando 209.438 infectados pelo novo coronavírus e 5.678 mortos, segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana. O número de doentes recuperados é de 95.273. Entre os países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infecções, com 1.389 casos, registrando 12 mortos. Cabo Verde tem 616 infecções e 5 mortos. São Tomé e Príncipe contabiliza, segundo as autoridades locais, 632 casos e 12 mortes. Moçambique conta com 472 doentes infectados e 2 mortos. Angola tem 113 casos confirmados de Covid-19 e 4 mortos. A Guiné Equatorial, que integra a comunidade de países de língua portuguesa, mantém há vários dias 1.306 casos e 12 mortos. O número de casos de Covid-19 tem vindo a estabilizar nos lares de idosos do Ontário e a província vai autorizar visitas já a partir do dia 18 de junho. O Premier Doug Ford agradeceu o esforço coletivo que as famílias fizeram para proteger os seus familiares e a Ministra do Long Term Care agradeceu a ajuda das Forças Armadas canadianas no controle do surto de Covid-19. A província vai permitir até 2 visitantes por utente e sublinha que é importante que os visitantes cumpram as novas regras de saúde e segurança quando entrarem no lar. Pela primeira vez, o órgão que investiga as alegações de irregularidades por parte das forças policiais do Ontário deve começar a recolher dados étnico-raciais. Até agora, a CIU, a Unidade de Investigações Especiais, que investiga interações com a polícia que envolvem ferimentos graves, morte ou agressão sexual, recolhia e mantinha dados apenas sobre a idade e o sexo das pessoas envolvidas nas investigações. Mas, em abril, este organismo foi autorizado a começar a recolher dados sobre a raça, etnia, religião e identidade indígena de reclamantes e oficiais que são objeto das suas investigações. Os passageiros da rede de transportes públicos de Toronto vão ser obrigados a utilizar máscara para reduzir o risco de propagação de Covid-19 a partir de 2 de julho. O anúncio foi feito pelo Presidente da Câmara Municipal de Toronto esta quinta-feira. A máscara médica deverá ser reservada para os profissionais de saúde e os passageiros que não tenham máscara também podem usar uma cobertura facial. A rede de transportes públicos de Mississauga também anunciou, na segunda-feira, que a máscara passa a ser obrigatória para os seus passageiros a partir de 2 de julho. Crianças com menos de 2 anos, pessoas com deficiência ou outras condições médicas que os impeçam de usar qualquer máscara
não são obrigadas a usá-la. A coleta de tarifas e o embarque na porta da frente para todos os clientes também serão retomados em 2 de julho. Antes de Mississauga, Brampton também tornou a máscara obrigatória para os seus passageiros. Toronto anunciou ontem o lançamento dos planos Camp TO e Swim TO para que todos os residentes possam ter acesso, com segurança, a programas e espaços ao ar livre para se refrescarem durante o verão. As piscinas e as praias de Toronto não vão poder abrir enquanto a cidade não passar à segunda fase, mas John Tory disse que a permissão pode chegar já no próximo dia 19 de junho. Os acampamentos de verão da cidade vão começar a 13 de julho para crianças entre os 6 e os 12 anos. As inscrições começam na próxima semana e ao todo são mais de 32 mil espaços. Os funcionários da autarquia estão a preparar as piscinas e os splash pads e a contratar salva-vidas para que, assim que a província emita a ordem de autorização para abrir, a autarquia esteja em condições de reabrir os espaços ao público. A pandemia da Covid-19 forçou a ACAPO a fazer alterações substanciais ao programa das celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas em Toronto. Dada a impossibilidade de cumprir a tradição de se juntarem milhares de portugueses nos diversos momentos que tradicionalmente fazem parte do programa comemorativo da Portugalidade, a ACAPO assinalou o Dia de Portugal com a transmissão direta para as redes sociais de locais que são emblemáticos e com muito significado para todos os portugueses residentes em Toronto. O dia começou junto à City Hall, onde, mais uma vez, a bandeira portuguesa foi içada ao som do hino nacional e na presença do Presidente da Câmara, John Tory, e da Vice-Presidente, Ana Bailão. As medidas de distanciamento físico levaram à proibição de outras presenças, para além de Cátia Caramujo, Presidente da Comissão Ad hoc da ACAPO, e dos representantes dos órgãos de comunicação social. Sublinhe-se também que este ano as cores nacionais portuguesas iluminaram durante 24 horas, das 9 da manhã de ontem às 9 da manhã de hoje, as letras de Toronto na Nathan Phillips Square. A tarde ficou marcada pela presença de algumas individualidades junto de monumentos ou locais que muito dizem à comunidade portuguesa. No High Park, junto ao monumento de homenagem aos pioneiros, passando depois pelo coração do Little Portugal, junto à Igreja de Santa Helena, e no Trinity Bellwoods Park, junto ao monumento que honra todos os voluntários da comunidade, e, por fim, prestou-se tributo a Camões na Camões Square. As celebrações possíveis contaram com a presença de algumas figuras da comunidade e políticos que, de uma forma ou de outra, estão ligados aos luso-canadianos. Esperamos todos que, para o próximo ano, Toronto volte a vibrar com as comemorações do Dia e do Mês de Portugal no Canadá. O Presidente da República Portuguesa defendeu que é tempo de Portugal acordar para a nova realidade resultante da pandemia da Covid-19 e fazer as mudanças que se impõem com coragem, sem voltar às soluções do passado. Portugal não pode fingir que não existiu e existe pandemia, como não pode fingir que não existiu e existe brutal crise económica e financeira. E este 10 de junho de 2020 é o exato momento para acordarmos todos para esta realidade, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa na cerimónia comemorativa do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas em Lisboa. O chefe de Estado, que discursava nos claustros do Mosteiro dos Jerónimos, acrescentou: não podemos entender que nada ou quase nada se passou, como não podemos admitir que algo de grave ou muito grave ocorreu e esperar que as soluções de ontem sejam as soluções de amanhã, como não podemos concordar com a inevitabilidade da mudança e nada fazer por ela. O Presidente da República apontou os próximos meses e anos como uma oportunidade única para mudar o que é preciso mudar com coragem e determinação. E rejeitou que se opte por remendar, retocar, regressar ao habitual, ao já visto, como se os portugueses se esquecessem do que lhes foi, é e vai ser pedido de sacrifício e se satisfizessem por revisitar um passado que a pandemia submergiu. No seu entender, a situação em que Portugal se encontra 3 meses depois de terem sido detectados os primeiros casos de Covid-19 no país, só foi possível porque os portugueses se comportaram com sensatez e maturidade, porque os políticos fizeram uma trégua de 2 meses e uniram-se no essencial, porque os serviços básicos não faltaram e na saúde houve um heroísmo ilimitado a fazer de carências e improvisos excelência. No entanto, segundo Marcelo Rebelo de Sousa, parece haver uma oscilação entre um desânimo com os números da pandemia, que leva a contestar a rapidez da abertura, e um desespero com os números da economia e a consequente condenação do excesso
de contenção. Percebemos mesmo que a pandemia foi global, ou quase global, criou medos e inseguranças e exacerbou egoísmos, intolerâncias, recusas dos outros e do diferente, parou economias, refez fronteiras, travou comércio, congelou movimentos de pessoas e movimentos? Ou pensamos, como alguns outros, que se recusaram a agir em tempo devido, que tudo foi um equívoco, um excesso, uma precipitação, um exagero político ou mediático? Interrogou. Devido à pandemia de Covid-19, o Presidente da República cancelou no final de março as comemorações do 10 de junho, que estavam previstas para a Madeira e a África do Sul, e optou por fazer em Lisboa uma cerimónia pequena, simbólica, com apenas 6 convidados, como, seu entender, deveriam ter sido celebrados o 25 de Abril e o 1º de Maio. Nesta cerimónia, antes de Marcelo Rebelo de Sousa, discursou o cardeal e poeta madeirense José Tolentino Mendonça, escolhido pelo chefe de Estado para presidir a comissão organizadora das comemorações do Dia de Portugal. Também ontem, e a propósito do dia 10 de junho, António Costa disse que, em tempos difíceis e de incerteza, importa celebrar o orgulho de ser português, manifestando esperança de poder voltar a comemorar o 10 de junho junto das comunidades na diáspora em 2021. Em tempos difíceis e de incerteza, importa celebrar, ainda que por via digital, o orgulho de ser português, começou por dizer o Primeiro-Ministro num vídeo publicado nas redes sociais, assinalando o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Dirigindo-se de modo particular às comunidades portuguesas no estrangeiro, recordou a importância da diáspora para justificar a decisão, conjunta com o Presidente da República, de comemorar o 10 de junho também junto das comunidades portuguesas no estrangeiro, como foi o caso de França em 2016, Brasil em 2017, Estados Unidos em 2018 e Cabo Verde em 2019. Este ano tínhamos previsto participar nas celebrações oficiais na Madeira e junto da comunidade portuguesa na África do Sul. Infelizmente, a situação vivida ao nível internacional, em resultado da pandemia, não nos permitiu que esse encontro se realizasse de imediato, mas esperamos poder celebrar de novo esse dia junto das comunidades portuguesas em 2021. Antecipou, assinalando que muitos portugueses saíram do país em circunstâncias difíceis e que com esforço conseguiram construir projetos de vida bem-sucedidos. Queremos que continuem a visitar Portugal como quem regressa à casa. Queremos que os seus filhos e os seus netos perdurem esses laços e participem de forma efetiva na vida do nosso país. Salientou, acrescentando que a diáspora tem demonstrado grande facilidade de integração nos países de acolhimento, sem nunca perder as suas raízes. Os portugueses e lusodescendentes representam a porta de entrada de Portugal no mundo globalizado, potenciando as oportunidades de penetração e cooperação com espaços mais vastos, assinalou. Portugal procura dar-lhes os meios que permitam manter uma efetiva ligação ao país através de sucessivas gerações pela participação cívica, pela aprendizagem da língua e pelo acesso a bens culturais. É com determinação e esperança que vos saúdo nesta data, certo de que nos reencontraremos em breve. Até lá, o meu abraço a todos os portugueses espalhados pelo mundo. Continuamos unidos pelo amor à nossa pátria, fortes e determinados na construção de um futuro melhor, todos juntos, concluiu o Primeiro-Ministro português António Costa. O Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse na quarta-feira que a TAP pode ter atualmente uma dimensão superior àquela de que vai necessitar nos próximos anos, sendo esta uma das condições da Comissão Europeia para aprovar o apoio. Nós podemos ter neste momento uma empresa com uma dimensão superior àquela que são as necessidades nos próximos anos. Isto é uma condição da Comissão Europeia, disse o Ministro das Infraestruturas e da Habitação numa conferência de imprensa em Lisboa, depois do anúncio da aprovação da Comissão Europeia a um apoio estatal à TAP no valor máximo de 1,2 mil milhões de euros. No entanto, o governante disse julgar ser possível apresentar à Comissão Europeia um bom caso que não tenha como consequência uma reestruturação excessiva da TAP, sublinhando a necessidade de ajustar as dimensões da companhia aérea às suas necessidades futuras. Pedro Nuno Santos admitiu que não seria sério tentar passar a ideia de que uma reestruturação da transportadora aérea pode ser feita sem consequências, por exemplo, nas frotas e nos trabalhadores. Sem intervenção pública, a TAP acabaria por falir, destaca Pedro Nuno Santos. Por essa razão, o ministro salienta que o Estado tem de se acautelar e, por isso, o futuro da ajuda pública à TAP está agora dependente dos acionistas privados.
Os portugueses não nos perdoariam se os seus interesses não estivessem a ser acautelados, referiu. Ainda em Portugal, a Autoridade Nacional do Medicamento, Infarmed, informou esta quarta-feira que suspendeu a comercialização de um teste rápido para detectar a imunidade à Covid-19. Foram detectados 2 resultados falsos negativos em Portugal. O teste está a ser recolhido voluntariamente pelo distribuidor nacional. Foram detectados 2 resultados falsos negativos em Portugal, num lote específico, e por isso o Infarmed suspendeu a sua comercialização. O fabricante justifica o erro com a produção inicial dos testes, logo as melhorias, entretanto introduzidas, que aumentaram a sensibilidade da detecção da imunidade ao vírus, não terão atingido este lote. A Autoridade Nacional do Medicamento lembra, em comunicado no seu site, que o desempenho clínico dos testes rápidos de anticorpos é ainda limitada. O Infarmed acrescenta ainda que os testes rápidos devem ser feitos por laboratórios ou unidades de prestação de serviços de saúde. Os testes de imunidade não devem ser ainda feitos em novos casos de Covid-19, uma vez que, quando interpretados isoladamente, não excluem a possibilidade de a pessoa estar infectada. Esta semana, o Secretário de Estado da Saúde, António Salles, tinha já alertado que estes testes devem ser usados com parcimónia e em condições controladas e feitos em termos de grupo para se poder verificar o grau de imunização. Advertiu que, feitos de uma forma individualizada, podem dar uma falsa sensação de segurança. Neste momento, decorre um estudo nacional para detectar o nível de imunidade ao novo coronavírus em Portugal. O inquérito serológico está a ser feito pelo Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge e o objetivo é saber a percentagem de pessoas que têm anticorpos contra o vírus. O padrasto de 2 menores desaparecidos há meses foi detido nos Estados Unidos da América sob a acusação de esconder provas depois de restos mortais humanos terem sido encontrados na sua propriedade. Tylee Ryan, de 17 anos, e Joshua Vallow, que fazia 8 em maio, desapareceram este ano, não é certo quando. Chad Daybell, 51 anos, foi detido na terça-feira por ter ossadas humanas não identificadas no quintal. A autópsia realizada aos corpos, encontrados pelas autoridades locais e por agentes do FBI durante buscas à casa do suspeito, deve confirmar as identidades das vítimas. A mãe dos menores e mulher do suspeito, Lori Vallow, já tinha sido detida em fevereiro no Havaí sob uma série de acusações que incluíam 2 crimes de abandono e negligência familiar. O caso chamou a atenção internacional, muito por causa das crenças apocalípticas do casal. Nos vários livros de ficção escritos por Chad, constavam referências referentes ao dia do juízo final. De acordo com os registros de divórcio de Lori e do ex-marido, esta acreditaria que era seu dever reunir e preparar os escolhidos para viver na Nova Jerusalém após a Grande Guerra, como profetizado no livro das profecias. E segundo o The New York Times, ambos estavam ligados a uma organização que visa ajudar as pessoas a prepararem-se para a segunda vinda de Jesus Cristo. Chad e Lori casaram logo após a morte de ambos os cônjuges. O anterior marido dela foi morto a tiro em julho passado pelo cunhado, alegadamente em legítima defesa, e a anterior mulher dele foi encontrada morta em casa 3 meses depois, ainda em circunstâncias por apurar. Quando em janeiro o casal Daybell e Vallow apareceu no Havaí sem os jovens, as autoridades emitiram uma ordem judicial obrigando a mulher a apresentar os filhos no Departamento de Saúde e Bem-Estar. Nunca tal aconteceu. E nem a recompensa de $20.000 por informações oferecida pelos avós serviu para ajudar a localizar os jovens. A polícia do condado de Coconino, no estado do Arizona, Estados Unidos da América, revelou esta quarta-feira que a autópsia a um menino de 6 anos, falecido em março, confirmou que a morte se deveu a subnutrição. A criança era fechada num armário durante 16 horas por dia. O relatório da autópsia explica que Deshaun Martinez, a vítima mortal, já não apresentava sinais vitais à chegada da polícia ao apartamento onde vivia com os pais e um irmão mais velho, na cidade de Flagstaff. Inicialmente, os pais terão dito aos agentes que o estado de subnutrição da criança se devia à doença ou à eventual ingestão de comprimidos ou cafeína. A versão não convenceu os elementos da polícia que, na sequência da investigação, viriam a apurar que a criança costumava ser fechada num armário juntamente com o irmão durante mais de 16 horas por dia. Os pais reconheceram a aplicação do castigo e que haviam dado pouca comida aos 2 filhos. Adiantaram ainda que a punição se devia ao facto das crianças roubarem alimentos enquanto eles dormiam.
O pequeno Deshaun Martínez terá tido sempre problemas de baixo peso, mas, de acordo com o pai, a família tinha muitos poucos recursos, recorrendo a senhas de apoio alimentar para ter acesso à comida. Os vizinhos indicavam que o menino tinha um aspecto esquelético. Os pais do menino, Elizabeth Arquibeck e Anthony Martínez, e a avó Anne Martínez, foram detidos e enfrentam a acusação de assassinato em primeiro grau, sequestro e abuso infantil. Os três declararam-se, no entanto, inocentes. Os procuradores do estado do Arizona têm agora que decidir, até final de julho, se irão pedir a aplicação da pena máxima. Segundo os jornais norte-americanos, a criança, à data da morte, pesava pouco mais de 8 quilos. Um homem armado com uma faca invadiu a sede da TV Globo, no Rio de Janeiro, e fez a jornalista Marina Araújo de refém. O suspeito desejava conversar com a jornalista e apresentadora Renata Vasconcelos. O episódio aconteceu no meio da tarde de ontem, dia do aniversário da apresentadora. Enquanto mantinha Marina Araújo como refém, o suspeito beijava a cabeça da repórter. Ao saber que o homem queria falar com ela, Renata foi até ao local em que o invasor estava. Após ver a Renata, o suspeito soltou a arma e foi preso pela polícia que estava no local. O homem estava mascarado e utilizava um chapéu no momento da invasão. O homem foi levado para a delegacia, onde prestou depoimento. O treinador do Futebol Clube do Porto considerou a vitória frente ao Marítimo justa e comentou a estreia de Fábio Vieira na equipa principal azul e branca. A equipa do Porto aproveitou o deslize do Benfica em Portimão e venceu 1-0 o Marítimo, assegurando a liderança isolada da Liga. Sérgio Conceição achou que o resultado foi justo e considerou que os jogos sem público nas bancadas são mais difíceis. Na primeira parte fizemos golo. Um ou outro erro podia ter dado golo do Marítimo, mas também tivemos uma ou outra ocasião. Foi uma primeira parte equilibrada. Na segunda parte, controlámos melhor. Foi um resultado justo num jogo difícil. Temos de nos preparar para estas dificuldades até ao fim do campeonato. Estes jogos são num ambiente muito diferente, atípico para um jogo de futebol. O Futebol Clube do Porto venceu na 26ª jornada da Liga e lidera agora o campeonato com 2 pontos de vantagem em relação ao Benfica. Corona, na primeira parte, marcou o único gol do encontro, logo aos 6 minutos. Perto do final, Alex Telles foi expulso por acumulação de amarelos e a equipa azul e branca ficou reduzida a 10 jogadores. O Benfica somou esta quarta-feira o 4º jogo consecutivo sem vencer, ao empatar 2-2 na deslocação ao Portimonense, depois de ter estado em vantagem por 2 golos no jogo da 26ª jornada da Liga. Os encarnados chegaram ao intervalo em vantagem, com golos de Pizzi aos 18 minutos e André Almeida aos 31, tendo Denner aos 66 e Júnior Tavares aos 76 assinado os tentos algarvios. Com este resultado, o Portimonense deu um passo importante na luta pela permanência, enquanto o Benfica voltou a empatar para o campeonato, permitindo que o Futebol Clube do Porto se isolasse no comando da Liga, comprometendo assim a revalidação do título nacional. Porto e Gaia estão a habituar-se a uma nova dinâmica. Os convívios já não se fazem em bares nem em discotecas, mas sim nos jardins e à beira-rio. Passeio Alegre e Jardim do Morro já tinham muitos grupos, mas o movimento intensificou-se nas últimas semanas. Com essa onda do corona, todos os sítios fechados, a gente tem feito com mais frequência esse tipo de piquenique, essa reunião aqui no Jardim do Morro tem sido uma coisa quase rotineira, pelo menos para mim. Com a pandemia agora, os vírus, enfim, é muito melhor a gente ficar num lugar assim, ao ar livre, onde tem mais circulação de ar do que ficar fechado, confinado dentro de um bar, de repente. Não sei. Eu faço a minha parte, eu tento respeitar as normas de segurança, eu uso minha máscara dentro dos lugares fechados, mas eu não sou tão habitolado. Então, aqui ao ar livre eu sei que tem uma corrente de ar muito forte, porque aqui venta muito. Então o vírus, se houver vírus, ele logo se espalha, hein? Eu sempre gostei muito aqui do Jardim do Morro, assim, acho que é um ambiente muito gostoso de vir mesmo. E eu acho que na situação que a gente tá, a gente prefere esses lugares, assim, né, que a gente se sente um pouco mais livre, né? Pelo pouco que eu saí, assim, porque a gente foi em 2 cafés agora, e, assim, todos os lugares que eu frequentei foi praia ou aqui, o Jardim do Morro. Então, eu vi muito mais gente aqui do que em lugares fechados. Esta zona sempre foi uma zona em que as pessoas vêm passear, não é? É normal que agora nesta época de desconfinamento as pessoas continuem a vir cá e até parece que vêm em maior número, não sei. Os espaços estão fechados, temos que fazer alguma coisa, então vimos mais para a rua. Eu acho que tem sido mais comum agora.
Antigamente não era tanto, era mais à frente das discotecas e tudo isso, e bares. Agora tem sido mais na rua. As pessoas neste momento não têm acesso às discotecas, portanto optam por vir aqui para o Passeio Alegre para poder ouvir música, estar com os amigos. Basicamente acabam por fazer aquilo que faziam na discoteca, mas ao ar livre. A segurança continua a ser uma preocupação vossa? Acho que nem tanto. Pelo menos nestes momentos não é tanto, ninguém está a usar máscara. Nós, quando estávamos juntos, explorávamos outro tipo de espaços, não é? Espaços mais interiores, não é? Um bocadinho mais aconchegantes. Dentro destes últimos tempos, não é? Tem havido aqui uma elevada densidade populacional, não é? E pronto, nós podemos estar juntos, não é? Mas tentamos sempre ter o mínimo a precaução de estarmos um bocadinho afastados, não é? E, como é óbvio, não partilhar copos de todo, mais algum. Chama-se White King, Rei Branco. Nasceu a 31 de maio e é o primeiro leão branco a nascer num zoo espanhol, mais concretamente em Guillena, Sevilha. Mas a leoa que o carregou rejeitou-o após um nascimento traumático. O White King será uma das maiores atrações do Jardim Zoológico, Mundo Park, atualmente com 3.000 animais, quando reabrir na próxima quinta-feira, após ter estado encerrado durante 3 meses devido à Covid-19. ¡Hala, que te dé el airecillo! ¡Uy! ¡Uy, el muñequillo! Muy bien. Venga. Eso es lo que le gusta a él. Bien que se está portando hoy, porque tiene un genio que no vea. Da unos gritos que se oyen en todo el parque. Vente, vamos, ven con papi, vamos, venga. Ay, chico, mi niño. Venga, vamos a ver. Vamos. Uy, uy, venga, que va a tomar un poquito. Muy bien, venga, un poquito. Ahí está el tío, ahí está, ¡hala! ¡Hala! Claro, para eso es el rey. Dame el objetivo largo, Elena. Rápido. ¿Qué medio es? ¡Uy! ¡Uy, qué tío! ¡Uy! Y mira lo relajado que está. Pues si no estaría dando unos chillidos ahora mismo que no ve. Un ratito. E assim chegamos ao final do Camões TV Notícias de hoje. Vamos voltar amanhã, sempre em português, com o que se passa no país e no mundo. Já sabe, contamos consigo aí desse lado. Até amanhã.